Fala galera, beleza? Começando mais uma live aí. Vamos que vamos. Hoje o tópico é muito massa. Esperar a galera entrar aí. Alfredo, Bruno de volta aí. Show de bola. Tiagão, fala aí Thiago, beleza? Vamos que vamos. Hoje o papo é bem legal, hein? A gente vai falar sobre as diferenças de injetor pick and hold e injetor de alta impedância. Fala Vitor, boa noite Fábio. William entrando também. Nelson entrando. E aí o Nelson, beleza? Tranquilo? Ó o E27 hoje aqui, ó. Hoje 1 litro de água aí pra gente bater o papo. Daniel Claudino, forte abraço Daniel Claudino. Nosso amigo e piloto aí, guia muito. Trabalhamos junto no 71 e com certeza vamos trabalhar junto no futuro aí. Naldo Faria entrando também. Beleza, show de bola galera. Jefinho entrou também. Boa noite William. Júnior Cobra. Show de bola, galera. Então, vamos colocar o Vitor aí na live. O Vitor tá... E aí, Vitor? Opa! Beleza? E aí, Roberto, beleza? E aí, galera, Beleza. beleza? Beleza. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Só aumentar o volume aqui que tá meio baixo. Vamos lá. Livezinha hoje sobre injetor de alta impedância, né? Alta E pick and impedância e pick and hold. hold. Isso aí. Vamos que vamos. Roberto, deixa eu ver, estamos com 18 pessoas já. Você pode dar uma explicaçãozinha rápida para a galera aí sobre o que é um injetor de alta impedância? Claro. Cara, assim, ó. Sobre os injetores, tem diversos tipos, né? Os mais comuns são os injetores que são os mais utilizados os únicos utilizados, na verdade, de injeções indiretas, que é o pick and hold e o alta impedância, né? O alta impedância, Certo. cara, ou também conhecido como saturado, é um injetor mais comum, certo? Que aí você faz o acionamento dele diretamente, tá? O que significa alta impedância e o pick and hold, né? O pick and hold ele também é conhecido como baixa impedância. Ó, a galera mandando parabéns por ser atrasado aí. Oh, valeu aí, galera. Obrigado. E daí, assim, a diferença entre os dois, entre alta impedância e baixa impedância, é o que o nome diretamente mostra, certo? É a impedância entre eles, tá? O de alta Certo. impedância normalmente fica ali na faixa ali de 10 a 15 ohms, aproximadamente, e de baixa impedância tem de 1, 2, 3 ohms, é nessa faixa aí. Mas o que isso muda, tá? O que isso muda? Se a gente for analisar que a ICU vai colocar 12 volts no injetor, ou melhor, tensão da bateria, que pode ser até 14 volts, isso aí vai mudar diretamente a corrente que o injetor é acionado, tá? E Sim. por que, na verdade, acho que o mais fácil de explicar para a galera é por que existe essa diferença, né? Então, tem aquela história que é a seguinte, né? Eu não acompanhei isso, mas foi o que eu ouvi da galera dizer, né? Que quando primeiro começou as injeções eletrônicas, certo? E daí era tudo bico saturado. E conforme os motores foram, a galera foi colocando injeção eletrônica em motores com potência maior, com desempenho maior, precisava se aumentar a capacidade de injeção de combustível, certo? E daí o que acontecia? O bico injetor, a gente tem que olhar ele como uma válvula eletromecânica, certo? Sim. Então, para fazer a injeção de combustível, a ICU aciona o injetor e tem basicamente, para a gente simplificar, é uma válvula eletromecânica. A parte elétrica é porque ela tem uma solenoide que é acionada eletricamente, certo? Então, você carrega Solenoide seria uma bobina enrolada, né? uma bobininha, isso aí. São fios enrolados, certo? Fios enrolados. E daí, quando você coloca ali a tensão da bateria no injetor, você
você vai criar um campo magnético naquela bobininha e você vai atrair um material ferromagnético que vai Vai para abrir cima. o injetor, certo? E Beleza. um injetor funciona assim de uma maneira bem simplificada, certo? E daí o que acontece? Quando a galera precisava aumentar a vazão do injetor para dar conta de motores com mais potência e tudo mais, eles precisavam aumentar o tamanho do furo, aumentar o tamanho do pino que faz a vedação do injetor e depois ele abre. E isso teve Certo. um seguinte efeito colateral, teve um efeito colateral nisso. O injetor, eu falei que é uma válvula eletromecânica, então ele tem essa parte mecânica, certo? Que envolve esse material ferromagnético, envolve também uma mola, porque quando você desliga o injetor, o que fecha o injetor é essa força da mola junto com a força Da pressão de. gerada pela pressão de combustível, certo? Certo. Então, isso a gente vai falar mais para frente. Mas o que a gente tem que entender é que antigamente a galera, para aumentar a vazão, teve essa limitação de ter que aumentar muito o conjunto mecânico. Aumentou muito a inércia desse conjunto mecânico. E daí o que Entendi. acontecia? Mandar uma boa noite aí pro Rafa aí, tá sempre presente aí, mandou uma boa noite para nós. Opa, legal. E o que aconteceu? Quando eles passaram para injetores maiores e tinha essa inércia maior desse conjunto mecânico, tô falando de inércia mecânica mesmo, Sim. o que acontecia? O injetor ficava muito pesadão e lento, tá? A gente já explicou sobre dead time aqui, tá? Eu vou Sim. A gente relembrar até mostrou a foto dos injetores, né? exatamente. Acho que Nesse vídeo. foi no Desmistificando Injeções Eletrônicas, né? No Isso canal do aí. YouTube lá que a gente mostrou peças, essa parte interna do injetor mesmo. O vídeo é muito legal. A gente pode colocar no Telegram depois para a galera achar mais fácil. Aham. Mas esse foi um detalhe que meio que atrapalhou esse desenvolvimento de injetores com maior vazão. Isso eu estou falando há muito tempo atrás, beleza? E daí o que aconteceu? O dead time desses injetores ficava muito grande. Se o cara fosse colocar um, um injetorzão lá com uma parte mecânica grande, se você fosse acionar ele de uma maneira convencional, não dava certo, beleza? Não, não Daí consegui, tipo, ficava lenta a resposta? ficava exatamente assim. É que como você tinha primeiro que você tem uma mecânica muito pesada, certo? E pesada mesmo, estou falando não só de peso, mas também de inércia, certo? Você Sim. tinha atrasos muito grandes, tá? Virei a câmera aqui. Você tinha atrasos muito grandes. E daí qual que foi a Certo. sacada dos caras? Bom, como a gente não consegue melhorar a parte mecânica, vamos otimizar a parte elétrica. O que os caras fizeram? Muito simples. Eles diminuíram a impedância, certo? Ou seja, de Aham. uma maneira básica, eles diminuíram a resistência do injetor. Daí, Certo. quando a ECU aciona o injetor e ele fica lá com 12 ou 14 volts, o que acontece? Como você tem uma resistência mais baixa, a sua corrente é bem maior, certo? Então, no início da live, a gente falou, bom, um de alta impedância, ou conhecido como saturado, tem ali na faixa de 10 a 15 ohms, tá? Então, a gente pode aproximar ali que a corrente do injetor, quando ele está acionado, fica ali na faixa de 1 ampere, certo? Agora, se a gente pega um de baixa impedância que tem 2 ohms, a gente vai ter 7 amperes no injetor. Tipo, é Certo. Muito bastante mais diferente, coisa, né? certo? Então, como você dá Daí dá uma essa corrente... sobrecarregada boa no sistema da ECU, né? Aí é que tá, né? Esse é um dos detalhes, não é é um dos detalhes pelo qual você tem saídas diferentes para injetor pick and hold e para injetor saturado, né? Ou de alta impedância. Mas pensa Certo. comigo, eles fizeram isso propositalmente, baixaram a impedância, né, de uma maneira mais simplificada, baixaram a resistência do injetor, e daí quando a ECU aciona ele, que ele tem 14 volts,
você vai ter uma corrente bem alta ali. Bem mais alta do que se tivesse uma resistência maior. E isso ajuda a abrir o injetor pesadão, certo? Relembrando, isso eu estou falando há muito tempo, beleza? E daí o pessoal fez esse esquema. Só que, cara, o que acontece? Por que muita gente chama de injetor pick and hold e não injetor de baixa impedância? Porque os caras sacaram o seguinte, tá? Você precisa de uma puta corrente para você abrir o bico, certo? O bico de baixa impedância realmente abrir para você Por causa da movimentar inércia dele, né? Que da você já inércia. comentou. Exatamente, você tem uma alta inércia, você dá um pico de corrente, ele abre bem mais rápido, certo? Só que depois que ele está aberto, você não precisa manter aquela corrente enorme no injetor para manter ele aberto, Uhum. perfeito? Certo. Por isso que a galera faz assim, você aciona ele com os 14 volts mesmo, e daí você Aham. tem o pique, né? Porque você tem lá o máximo de corrente disponível. Na verdade, você não vai ter 7 amperes direto, porque o injetor tem uma... Aí eu vou entrar um pouco mais nas características elétricas, né? Tem uma indutância no sistema, então até você carregar a bobina, a sua corrente sobe, certo? Teve uma pergunta aqui, ó, do Rafael. Poderia fazer um parênteses para explicar o que é impedância? Claro, sem problema nenhum. Assim, ó, é meio complicado eu explicar a impedância assim no detalhe para vocês, mas entenda a impedância como uma característica elétrica que seria um somatório entre a resistência do seu dispositivo com a sua capacitância, com a sua indutância, tá? Entenda como uma característica elétrica do seu dispositivo que vai afetar toda essa parte elétrica de como você relaciona tensão e corrente, perfeito? É basicamente isso, tá? Para a gente explicar certinho a impedância, é um daqueles itens que é complicado a gente explicar de uma maneira que não entre em detalhes. E vou ser bem sincero, isso aí não é nem bem a minha praia para explicar exatamente o que é impedância. A maneira como eu gosto de entender impedância é o seguinte: é uma característica de um dispositivo elétrico que a gente consegue relacionar a tensão com a corrente. Perfeito? A gente tem que. Muita gente fala de lei de Ohm, né? U igual a RI, mas a gente tem que entender que isso é apenas para quando você tem um resistor perfeito. E isso na prática não existe, tá? Isso não existe. Não se aplica em muitos casos, né? Não se aplica em muitos casos. Primeiro, que a resistência teórica, na prática, ela não tem essa. A lei de Ohm não funciona para todas as faixas de tensão e corrente, certo? Porque o resistor é só um resistor ideal. O que é na prática? O resistor esquenta. Quando ele esquenta, a sua resistência acaba mudando. Então, aquilo é só uma representação, perfeito? E qualquer componente elétrico, tá? Vamos dizer lá, um bico injetor, ele não tem só a resistência, ele tem uma bobina lá. As bobinas têm uma indutância, perfeito? A relação de tensão com corrente, quando você tem um indutor, você tem que levar em consideração a indutância, perfeito? Então, assim, entenda a impedância como uma característica elétrica que representa essas três partes elétricas, tipo uma resistência, uma indutância e uma capacitância, certo? Que são três características elétricas, mas entenda, é uma característica que relaciona como você vai ter a corrente em função da tensão. Na prática, olha só, tem um jeito interessante de explicar. Você olha lá, você mede o injetor, tá? Você mede lá, tem 1 ohm de resistência, perfeito? Legal. Daí você aciona ele com 14 volts, tá? Quanto que você vai ter de corrente? Daí o cara fala, vou fazer a lei de Ohm, né? U igual a RI, tá? Tem um monte de lugar que ensina isso, tal, beleza. Daria então quanto? Se eu tenho 1 ohm e eu tenho 14 volts, seria 14 amperes. É isso? Não é isso. Porque você tem a indutância.
E daí a indutância está relacionado com a derivada da corrente. Então, quando você aciona o injetor, ele precisa primeiro carregar a bobina para depois chegar naqueles 14 amperes. Então, na prática, quando a gente vai relacionar tensão com corrente, na prática é muito mais complexo do que a lei de Ohm, né? Então, é basicamente isso. Perfeito? Não sei se eu consegui ser bem claro, mas é um assunto meio complexo da gente abordar. Mas entendendo dessa maneira, eu acho que fica bem claro. Esse exemplo é muito claro, assim, pessoal. Se vocês pegarem um osciloscópio, pegarem um injetor e medir a tensão no injetor, você vai ver também que tanto a tensão como a corrente ali na bobina, ela varia com o tempo, até a bobina carregar, perfeito? Teve um cara aqui que deu uma explicação também, o Raf. Impedância elétrica ou simplesmente impedância é a medida de capacidade do circuito de resistir ao fluxo de uma determinada corrente elétrica quando se aplica uma certa tensão elétrica em seus terminais. É isso aí. É a explicação correta aí de capacitância, mas eventualmente essas frases assim complica a cabeça da galera. Mas é basicamente o que eu falei ali. É uma maneira de você relacionar a tensão e a corrente de um dispositivo real ali. Entenda que não existe só resistência no injetor. Tem resistência, tem uma indutância lá e todo componente real também tem pelo menos um pouco de capacitância. Mas daí, qual que é a sacada? Então, você vai lá e tudo bem, agora a galera entendeu que você aplica os 14 volts no injetor pick and hold e você leva um tempo para você ter esse pico de corrente, certo? E aí entra aquele pico que eu falei. Ele vem carregando e dá o pico de corrente e daí, olha só que interessante, o injetor abre de verdade, perfeito? Toda aquela parte mecânica do injetor se movimenta e você começa a ter uma vazão de injeção, de combustível. E daí, o que acontece? Quando toda a massa mecânica se moveu e o injetor está totalmente aberto, o que acontece? Você não precisa, aquilo que eu estava falando, você não precisa ter toda aquela corrente para você manter ele aberto. É muito mais difícil você abrir ele do que você manter aberto. Por isso que os caras fazem o hold, tá? O que é o hold? Você trabalha com uma corrente menor no injetor. Por isso que tem vários fabricantes nacionais que têm módulos de pick and hold, né? E daí você vê 4 ampere barra 2, 4A barra 2A, isso é 4 ampere de pique, 2 ampere de hold, tem um por meio, cara, eu nem lembro de cabeça, porque na verdade a gente realmente acaba não usando esses módulos, porque muitas injeções já faz esse esquema de pick and hold direto pela ECU. Isso aí a gente já comentou numa live aqui, né? Então, essa é meio que a história de quando de como que foi feito, por que existe o pick and hold, tá? Sim. Então, repetindo pra galera, os caras não tinham como evoluir na parte mecânica do injetor e eles fizeram essa saída na parte elétrica, tá? Hoje em dia, a tecnologia evoluiu bastante da fabricação dos injetores, então já existem injetores com vazão Muito mais leves, né, também. Com muita exatamente vazão e com muito baixa inércia no sistema dele, né? no sistema mecânico, de maneira que os caras podem fazer saturado, um injetor saturado com uma vazão maior. Então Sim. entenda que o pick and hold ele surgiu por conta de uma limitação mecânica do injetor na hora de manufatura do injetor mesmo. Eles resolveram na parte elétrica e conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando e os processos de manufatura do injetor, de fabricação do injetor, das partes móveis dele, melhorou de maneira que os fabricantes têm bicos com vazão mais alta que não necessariamente precisam ser pick and hold, tá? Sim. Agora, vamos aproveitar, a gente teve diversas perguntas
Então, eu vou pegar uma aqui para já resolver, para já responder. Olha só, que eu achei Beleza. muito legal aqui, ó. Que a galera Então, aqui, perguntou hoje, né? se eu clicar aqui, ó, aparece para a galera. Legal. Pô, aí Que sim. o Lulafa perguntou, ó. É verdade que bicos, quando abaixo de 1,5 milissegundos, não ficam estáveis? Então, vamos lá, back to basics, tá? O que ele está falando com 1,5 milissegundos? Ele está falando de tempo de injeção, certo? Então, Certo. a ICU, ela comanda o bico para ele ficar aberto por um determinado tempo. O que o Lulafa falou tem muito sentido, tá? E eu vou falar, eu vou responder e vou dar a explicação do porquê isso acontece. Não é bem isso. O 1,5 milissegundos, ele é um valor de referência. A gente tem que entender que o que acontece? Eu falei que tem um tempo para o injetor abrir, certo? Então, Certo. quando ele começa a abrir, você já tem uma vazão de combustível, perfeito? Sim, com Tá. certeza. Só que o que acontece? Vamos supor que para ele abrir leva 1,7 segundos. Então você vai lá, você aciona ele e daí ele está abrindo e daí ele fecha. Então quando o bico ele leva muito tempo para abrir e você tem essa característica de querer fazer um pulso de injeção muito pequeno, ele fica numa faixa que a galera chama de uma faixa não linear, certo? Então, É a zona de instabilidade do bico, alguns chamam também, né? exatamente, o que significa essa faixa ou como o Lulafa falou, de não estável, ou de estar numa faixa não linear? Você não tem uma correlação direta ali entre tempo de injeção e vazão, ele não é bem preciso, certo? Agora, a partir de um determinado tempo, você vai ter exatamente a mesma vazão para aquele tempo de injeção. Tá? Nas ECUs mais antigas de carro de rua, eles representavam essa relação de tempo de injeção com vazão por duas retas. Uma eles chamavam de high slope e low slope, certo? Ah, Então chegava nesse ponto que ele começava, que a galera falava, ele começa a ser linear, ele tinha uma reta e antes disso eles aproximavam para outra reta. Mas é importante falar que naquela região ali é uma região meio que não linear. Por isso que antigamente não. Por isso quando você vai usar um injetorzão bem grande, aham. você não, às vezes tem uma dificuldade em fazer a calibração da lenta, porque às Bem vezes o seu grande que você diz é com injetor, muita vazão, né? exatamente, com muita vazão, e daí na lenta, para você manter o motor na lenta, você precisa de uma vazão baixa e um Sim. tempo muito baixo, certo? Porque aquele injetor tem uma puta vazão. E daí Aham. existem dificuldades na lenta. Também tem uma outra característica que vale compartilhar com a galera, que às vezes injeções mais antigas elas têm uma maior dificuldade para você trabalhar nessa região de pouco tempo, tá? De injeção. Então, porque já aconteceu comigo de eu usar uma injeção e a lenta do carro não fica legal, porque assim, você aumenta um pouquinho o combustível, ele fica muito rico, você diminui um pouquinho o combustível, ele já fica muito pobre, certo? Certo. Então, é uma região complicada de trabalhar. Isso acontece muito quando você está em semi-sequencial, porque daí os dois pulsos, você tem um pulso pequeno, daí você ainda divide em dois o tempo, ele não Fica fica legal. complicado. Então, é um negócio importante para se falar. Então, respondendo no Lulafa, é verdade que existe uma faixa de tempo curto de injeção que o bico não fica estável e tá aí o porquê disso. Beleza? O Alisson Cassó, aqui, vamos ver o que ele perguntou aqui, ó. Todos os pick and hold trabalham com PWM no modo hold? Olha, Alisson, todos que eu conheço trabalham com PWM. Então, assim, para a galera entender, você precisa. Eu falei que os caras fazem o pique, né? E depois faz o hold, certo? Como que você vai fazer para que o injetor trabalhe com uma corrente menor? Você precisaria colocar uma tensão menor. Mas a ECU, ela não tem essa capacidade de colocar uma tensão menor no injetor. Na verdade, o injetor ele recebe alimentação positiva direto de um relé ou de um PDM. A ECU normalmente
né, ela manda o terra pro injetor, perfeito? Então, você tá ali limitado, não tem como você colocar uma tensão menor. Então, na prática, o que os caras fazem? Quem acompanhou a live de PWM já sacou. Para você baixar a tensão efetiva no injetor, você tem que trabalhar com um PWM, certo? Então, Legal. isso aí é tudo o que... Deixa eu ver se eu consigo abrir um negócio aqui que eu acabei de pensar em mostrar. Mas isso aí é tudo a fabricante da injeção que levanta, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para a galera. Olha só. Nesse software aqui, ó, eu consigo selecionar meu injetor, tá? Então, vamos pegar lá o Siemens Deca lá, bem conhecido, que é esse aqui, ó. 110, se eu não me engano, é esse aqui. 11.034, 24. A gente pôr em manual, a Que é gente o vê. Deca 80? Isso aí acho que é o Deca 80. Se eu não estou me enganado, é o Deca 80. E daí, olha só que interessante. Olha a corrente de pico desse injetor. 2,3 amperes. Certo. Olha a corrente de hold dele. 0,29. 0,3. Então, assim, Caramba. para esse injetor, o que ele precisa de hold current é 0,29. Ele precisa de um tempo de pico de 2,5 milissegundos. Na verdade, isso aqui é o tempo máximo, tá? Tempo máximo. O que acontece, pessoal? Pô, O que travou. acontece? Alô? Voltou? Voltou, voltou. Voltou? Tô? Beleza. O que acontece? Muitas ICUs têm a seguinte característica. Deixa eu pegar aqui, ó. Muitas ICUs têm a seguinte característica. Na saída de injetor, olha só, Pick and Hold Injector One, tá? Isso aqui eu tô olhando o pinout da ICU. No pino C19 eu tenho a saída para o injetor Pick and Hold 1, tá? Olha só que interessante, tá? Tá vendo que tem uma entrada analógica? Isso aqui confunde muito a cabeça da galera. Mas o injetor não é uma saída? Como que eu tô Sim. ligando numa entrada? É que, na verdade, essa saída aqui, olha só que massa isso aqui. Essa saída, ela aciona o injetor e ela tem a capacidade de medir a tensão no Cacete. injetor, certo? Então, quando você usa uma ECU como a Motec, por exemplo, se você está com o motor funcionando lá, você está conectado no software, você for lá e desplugar o conector do injetor 1, na hora fala no software, injetor 1 em aberto. Ela sabe que está desconectado o chicote. Como? Ela mede a tensão e ela vê que está desconectado. Então, quando uma saída tem a capacidade de medir a tensão também, você consegue fazer esse acionamento do pick and hold bem mais inteligente, certo? Porque, como eu falei, você tem essa característica que é a indutância, certo? Aham. Você aplica 14 volts, mas você não vai ter 14 volts direto ali. Você tem uma bobina, você tem um indutor. Então, por isso que a Motec consegue monitorar exatamente como o injetor está funcionando, certo? Daí, quando você faz É. um módulo pick and hold, que é simplesmente 4:2, por exemplo, ou sei lá, qualquer outro número, é um negócio genérico para injetores que não são genéricos. Entendi. Entendeu? Isso Cada pode ser um injetor. problema, né? Você pode até estar desgastando mais seu injetor, né? Exatamente. Então, Diminuindo a vida útil. o ideal é. Por isso que é importante você trabalhar com essas. Por isso que quando você trabalha com injeções que tem esse tipo de acionamento de pick and hold direto, além de ser muito mais fácil para você de não ter que colocar nenhum módulo intermediário, você tem um controle perfeito para aquele injetor, né? Aham. Então, repetindo ali para o Alisson,
eu desconheço outros injetores pick and hold que não tenham PWM no hold, tá? E relembrando o que eu falei, tá? Eu falei que a injeção manda o terra para o bico, né? E você tem a alimentação positiva que vem de um relé, o PDM. E isso é para injetores de injeção indireta, né? Quando você tem injetores da linha diesel ou até mesmo injeção direta, ciclo Otto, a ICU ela manda tanto o positivo como o negativo por o acionamento do injetor, beleza? Ô, Roberto, tem uma pergunta aqui do Fábio, é que eu não lembro, provavelmente ele falou isso quando a gente estava falando de marcha lenta. Se daria para ajustar isso da pressão de linha de combustível? Olha, dá. A gente tem que ter em mente que quando você... E eu marquei uma pergunta do Raf Ozio aqui que foi muito legal. Vamos responder essa do Fábio que você falou. Quando você altera a pressão de combustível, você afeta diretamente a vazão do injetor, Sim. né? Então, se você está trabalhando com mais pressão, você está lá com 1,5 milissegundos, certo? Com mais pressão, você vai ter mais vazão. Então, o que acontece? Para funcionar ele na marcha lenta, você não precisa de um tempo de injeção, você precisa de uma quantidade de combustível. Então, Sim. se você diminuir a pressão, você, você vai ter que aumentar o seu tempo de injeção e daí, com isso, você pode sair dessa faixa não linear do bico e ter uma lenta mais estável, certo? Eu já vi isso acontecer na prática. Estava lá com uma injeção semi-sequencial e a Certo. gente tinha um tempo de injeção baixo, a lenta estava instável, a gente baixou a pressão e daí melhorou a lenta, certo? Não é Legal. porque a pressão baixou, é porque de fato a gente teve que aumentar o tempo de injeção para Para manter a mesma compensar quantidade a de queda de combustível, pressão. para compensar a queda de pressão. E daí a lenta ficou mais estável, certo? Legal. Qual que é o efeito negativo disso? Aquilo que a gente falou ontem, né? Como você está trabalhando com uma pressão de combustível mais baixa, o seu duty cycle do injetor máximo vai ser maior. É maior. E daí você, quando for trabalhar com a fase, vai ficar pior. É lógico que se você tiver com um semi-sequencial, a fase não é tão efetiva como o sequencial. Dá para ter fase também no semi, né? Mas você acaba sempre perdendo se você está trabalhando muito no limite do bico, né? Então Certo. você acaba perdendo um pouco se você trabalha sempre no limite do bico. Agora, olha só essa Aham. pergunta do Raf Ozil aqui, ó. Qual a diferença entre usar o pick and hold ou utilizar um resistor no funcionamento do bico ou funcionamento do injetor? Cara, uma vez eu tentei fazer isso, tá? Só tentei fazer isso uma vez. O que acontece? E você não tem um pick and hold e daí então você não consegue acionar o injetor. Daí você Aham. coloca uma resistência em série com um injetor lá. Para quê? Para você diminuir a corrente no injetor, certo? Por quê? Porque se você trabalhar com direto no injetor pick and hold sem fazer o hold, você vai passar da capacidade de saída da injeção, certo? Não Certo. é feito para você manter ali 10 amperes, certo? Com 80% de duty cycle. Não dá. Então, você precisa escolher muito bem a resistência para conseguir que o negócio funcione. Só que entenda, quando você coloca uma resistência em série, o que você vai fazer? Você vai diminuir a corrente no injetor. Beleza. Só que não vai chegar 14 volts no injetor. Vai chegar menos. Porque Uhum. uma parte da tensão Inclusive, o Lulafa falou aqui, ó, que o resistor vai aumentar o dead time, vai né? aumentar o dead time E é exatamente. justamente por isso aí que você falou, né? Você tem menos tensão chegando no injetor, ele acaba demorando mais para abrir. Exatamente. A gente tem que entender que cai a tensão no injetor porque uma parte da tensão fica ali
no resistor, né? Ele está em série com o bico. Aham. Então, acontece isso, né? Olha só aqui, ó, uma outra pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Ah, Carro turbo precisa de mais bico que um aspirado, ambos com a mesma potência? Olha, quando a gente vai fazer o cálculo teórico do bico, a gente leva em consideração a potência, certo? Tem certo. diversas variáveis, né? Consumo específico também, né? Consumo específico, número de injetores e o duty cycle que você quer trabalhar. Então, assim, Aham. quando você não é só a potência que entra na conta, perfeito? E o consumo específico vai depender muito do seu tipo de motor, certo? Sim. Então, assim, é complicado você falar, turbo precisa de mais ou de menos, porque o que afeta no consumo do injetor, no fluxo ideal do injetor, é a potência, certo? Que no seu caso aí você falou igual, certo? Agora, você Aham. tem que avaliar o consumo específico do seu motor, perfeito? Então, tem que ver se quando você vai para turbo, numa determinada condição, você pode ter um consumo específico maior ou às vezes um consumo específico menor. Sim. Então, Pelo fato de você também, enfim, tem gente que acaba rodando um pouco mais rico, né? Na região de boost. E aí o consumo específico acaba sendo maior, né? exatamente. Agora, se você vai trabalhar na mesma condição de lambda, eventualmente o seu motor pode estar talvez mais eficiente, ter uma combustão mais eficiente e você ter um consumo específico menor. Então, é algo que a gente teria que testar, mas acho que o importante é passar isso, que para você achar teoricamente, né, o fluxo de combustível ele não depende só da potência, mas também do consumo específico do seu motor. O que é consumo específico? É a vazão de combustível necessária para potência, certo? Sim. É o quanto, seria tipo, quantos cavalos cada grama de combustível injetado consegue gerar, né? O contrário, né? Isso. Quantas é o contrário, né? É o Quanta, quanto você precisa de quantas combustível gramas para gerar. de combustível você usa para gerar um cavalo? Exatamente. Então é uma relação entre consumo e Potência. consumo e potência, exatamente. Essa pergunta do Lulacho aqui é interessante, olha só. Ponto de A injeção do... adiantado ajuda a baixar o consumo? O que acontece, pessoal? Isso aí é um negócio assim que confunde muito, tá? Deixa eu tentar explicar de uma maneira legal. A gente tem que entender que o consumo está relacionado à quantidade de combustível injetado, certo? Sim. Aonde entra o ponto no consumo? Pensa no seguinte: você andando num carro de rua e você Certo. você pega uma subida assim bem íngreme, tá? Aham. Daí você vai andar tudo no mesmo lambda, tá? Só que ele não é bem tá no ponto adiantado, ele tá no ponto ideal. E o outro você tá com um ponto mais atrasado. Entenda que para você subir e se você vai subir, certo? Sim. A mesma região com esses dois mapas diferentes de ponto, para você comparar eles, você precisa fazer com que o carro suba na mesma velocidade. Para você Aham. subir na mesma velocidade, com o ponto mais atrasado, fora do ideal, naturalmente o cara que está andando vai pisar mais. Então, por Aham. isso você tem um consumo maior.
Entenda que para você ter a mesma potência, mesmo desempenho do seu motor, você precisa injetar mais combustível para compensar o que você perdeu ali de eficiência por conta do seu avanço está muito atrasado do ideal, certo? Sim. É a melhor maneira de explicar isso, porque a galera trava, fala assim, mas cara, o consumo não tem a ver com a quantidade de combustível injetada? Se eu só estou mudando o ponto, o que, que vai afetar no meu consumo? Entenda que se você atrasa o ponto, perde eficiência na combustão, para você fazer uma comparação, não adianta você comparar com o carro mais lento ali. Por isso que quando você vai comparar consumo, o ideal é você comparar consumo específico, certo? Sim. A não ser quando você está, que nem naquela competição lá de eficiência energética. Eu não sei como que é mais antigo, mas antigamente era o mínimo consumo absoluto. Não interessa se ele for mais lento ou não. Daí tudo bem. Daí você está olhando em consumo, consumo absoluto. O que importa é consumir menos combustível. Agora, Sim. quando você vai olhar o desempenho do carro junto, você tem que olhar para a mesma potência, certo? Então, Uhum. essa é a sacada. Vamos ver se a gente tem. Vamos ver se não. A gente teve muitas perguntas, né? Tem, a galera tá. Vamos pegar uma outra pergunta aqui, ó. Ó, do Fábio aqui, ó. Por que o Deca 225 libras é mais fácil de calibrar contra o Ford Racing 160, nas mesmas condições de fase inspirada? Olha, assim, ó. O que eu vou falar, tá? É o que eu acho. Eu posso estar Esse errado. Ford Racing, ele é pick and hold, né? O Ford Racing. Então, esse Ford Racing, cara, ele é um injetor, em primeiro lugar, ele é um injetor meio que meio termo. Se eu não estou enganado, esse injetor tem 5,5 ohms. Cara, se alguém souber medir, faz muito tempo que eu medi esse injetor. Então, ele fica num meio termo ali, cara. Então, o certo para você acionar esse injetor é você ter, de fato, uma configuração de pick and hold certa para esse injetor. Então, eu tenho uma suposição aí que quando você vai meio que usar um módulo pick and hold meio que genérico para ele, talvez ele não funcione legal, certo? Ou talvez você tenha que usar um módulo dedicado para aquele injetor. A gente não pode esquecer que a gente está falando de injetores muito diferentes do ponto de vista de época do injetor. O Ford Racing é um injetor bem mais antigo que o Deca 225 libras. Me corrijam se eu estou errado. Eu não sei de cabeça quando foi lançado cada injetor. Mas, ó, o que o William falou, diferença de peso de agulha. Com certeza Sim. tem. O Ford Racing, você olha ele, você já vê que ele é um injetor gordo. Bem maior. Ele é bem mais gordo do que o Deca. Então você vê que dimensionalmente ele é maior. Então, quando você olha aqueles injetor gordão, não é à toa que ele é gordão. Ele tem alguma coisa ali, certo? E daí você já sabe, meu, a inércia lá dentro é bem maior, né? Aham. Olha lá, ó, o Alisson Cassol, pick and hold pro Ford Racing original é 2 para meio. É um injetor bem antigo. Olha aí. É um injetor bem antigo mesmo. E cara, esse Ford Racing, eu já tive alguns pepinos com esse injetor. Tanto esse Ford Racing como o Siemens Deca de 80 libras. E eu vou compartilhar uma história com a galera. Olha aí, ó, Do... isso que o Alisson falou é muito importante, ó. Hoje só tem cópias chinesas. É Então, muito comum, né? Você então, achar cara, injetor falso. injetor é complicado. Eu tenho até uma suspeita, porque assim, ó, vou compartilhar com a galera uma coisa que aconteceu foi em A história do 2000, Deco 80? a história do Deca 80. Foi em 2018, cara. Certo. Olha só o pepino, cara. Olha só o pepino. Uhum. A gente trabalhava num carro que tinha motor de Opala com nitro, beleza? Com nitro? Com nitro, é. Certo. E daí a gente trabalhava com motorzão Opala lá, tudo mais, beleza, show de bola. E daí
o cara quis trocar o motor. Tá. E ele comprou um motor daqueles da Stocklight. Que você viu lá o motor, lembra que estava lá Sei, no Giafone? Que é um sei, motor, sim. V8, mas ele é mais antigo do que o da Stock, né? E o É cara o Chevy comprou. 350, né? Ou eu tô Cara, não falando... sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Não, mas Mas tudo é bem. um, é um motor GM, numa família mais antiga. A ordem de ignição é até ligeiramente diferente do LS3, se eu não estou enganado. Aham. Mas é um motor simplão lá, V8 e tal. E daí o Certo. cara acabou, inclusive, colocando uma Motec junto. O cara meteu uma M800. Beleza. Legal. Daí, cara, a gente foi pro dinamômetro, tudo beleza. Uhum. Só que, cara, é aquilo que eu gosto de compartilhar com a galera. Principalmente para quem já trabalha na área, sabe como funciona. Quem ainda está estudando engenharia, tal, e talvez não faça parte dos projetos de fórmula, não sabe. Cara, na teoria, na prática, cara, às vezes você tem que fazer o mapa na noite anterior da corrida. Às vezes acontece. Não é nem por falta de Aham. planejamento. Às vezes acontece, cara. Quantas vezes eu já fui com Imprevisto, né? antecedência, imprevisto. Fui com antecedência pro dinamômetro, o negócio estava tudo certo. Daí deu pau na embreagem do motor. Daí o motor é o carro é 4x4, dá pau no diferencial, dá pau um monte de coisa da transmissão, daí não tem peça, daí atrasa, enfim. Esse foi o tipo de desenvolvimento que a gente fez assim, ó, muito rápido no dinamômetro. Faz para funcionar Uhum. de uma maneira segura e vamos para a corrida. Certo. E eu não fui na corrida. Eu estava num outro evento, eu acabei não indo na corrida. E Sim. falhou. E, cara, assim, ó, foi um negócio assim, ó. A única coisa que eu tinha feito tinha pedido para os caras habilitarem aquela compensação por pressão de combustível. Então, assim, como era uma CIL que não tinha eficiência volumétrica, né? Era as M800 Aham. as antigas, eu coloquei uma compensação por pressão de combustível. Para caso caísse a pressão de combustível, ela compensasse e aumentasse o tempo de injeção. Beleza. Cara, passou o final de semana inteiro falhando o carro. E os caras no Nossa. telefone comigo. E, cara, sendo no telefone é complicado, não tinha sinal de internet. E falava, cara, o que aconteceu, né, cara? Tava tudo certo. Beleza. Vai, vem. Passou o final de ano, era a última etapa do ano. Não, ano que vem vamos resolver, vamos resolver. Daí isso foi 2018. Janeiro de 2018, a gente foi pro dinamômetro de novo. Falei, cara, agora a gente tá com tempo, vamos olhar, né? Peguei a primeira coisa que eu vi, TPS não estava funcionando. O motor era aspirado, mapa por TPS. Daí eu falei, cara, vamos ver. Daí o login, no meio da confusão, os caras, enfim, eu não tinha o login da corrida. Eu falei, bom, Aham. a falha do motor pode estar aí, porque, cara, TPS, naquele mapa, a gente estava trabalhando no Alpha N, era o sensor principal de load. Uhum. Mas, vamos lá. Fizemos o mapa, tudo beleza, tal. Fizemos daí no carinho, sabe? Tudo certo. Aham. Beleza. No detalhe, Ficamos né? umas 2 horas no dinamômetro, tudo ok. Daí o cara virou, vamos pra fazenda testar o carro. Vamos pra fazenda testar o carro. A gente foi pra fazenda, né? Porque é um Jeep Cross que chama, né? Um Jeep lá e tal. Aham. O cara tem na fazenda dele, ele montou uma pista pequena para testar, sabe? Legal. Beleza, testando, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Eu tinha voo marcado para no meio da tarde, era na hora do almoço. O cara falou: vou dar mais 2 voltas antes do almoço, a gente vai almoçar e depois vamos embora. Vamos. Nessas 2 voltas, volta a falha. Eu falei, caralho, cara. Puta merda. E falhava igualzinho, cara. Igualzinho, assim. O som do motor ficava estranho, mas sabe que não parece que é falha de ignição, porque às vezes quando é falha de ignição, o motor falha de não ter combustão mesmo, sabe? Ali você Aham. via que, sabe, era estranho, cara. Era muito estranho.
Daí você olhava, eu falei, bom, beleza, agora tem o log. Eu olhei, o TPS tava ok. Falei, cara, e eu falava pros caras, falava, meu, a falha é igual, o barulho é igual da falha. Os caras falavam, meu, é igualzinho, era isso aí que acontecia na corrida, cara. Eu falei, bom, vamos olhar o log. Log em conta, né? Daí você olha o log, eu via e eu olhava e falava, cara, ouvindo não parece falha de ignição. Mas no log, o lambda ficava pobre, mas não era um pobre pontual. Ele ficava muito estranho, cara. É muito estranho. Eu falava, putz, cara. Caramba, né? Só que assim, cara, aí entra o seguinte detalhe. Olha o meu raciocínio. Cara, tô usando uma Motec. Já vi pau Motec? Não. Não é ECU. Vou Já partir da eliminou uma hipótese. aí, né? Vou partir da hipótese que não é ECU, tá? Pode ser? Certo. Pode. Tudo pode acontecer, mas vou partir da hipótese que não é ECU. A ECU eu jogo lá para baixo. O negócio estava funcionando. Daí do nada falha. Isso aí tá me cheirando elétrica, cara. Deve ser algum mau contato no chicote. E o chicote que a gente tinha feito, por conta de budget e tudo mais, foi aqueles negócios assim que não é no chicote 1000 spec, certo? E daí é duro, cara. E numa aplicação dessa aí, né? É meio, assim, ó, uma aplicação exigente, né? Exigente. E sabe o que é o exigente dessa aplicação? O exigente é o seguinte: o carro dá uma volta, fica só barro. Para você ter ideia, é diferente do rally que o cara anda na terra que tem lá. Os caras às vezes vão lá e molham, encharcam a terra. Então, cara, é barro pra caramba. Então, como que os caras lavam o carro? Os caras pegam aquelas vacas, sabe? E mete Lavadora de água. pressão mesmo, né? Exatamente. Então, se você tem um chicotão comunzão lá com relé e tudo mais, a vida útil cai, né? Então, por mais que a gente tinha feito o chicote, falei assim, meu, pode ser chicote. Sempre que vem esse negócio, uma falha assim que, pô, no dinamômetro não falhou, cara. Andou a manhã inteira, não falhou. Nas 2 últimas voltas falhou, pô, beleza. Chicote. Daí o que aconteceu? Tinha voo, o cara, eu já tinha um outro serviço para fazer, a gente não tava com pressa, eu conversei com o cliente e falei, olha, deixa eu dar uma olhada no chicote. E daí no chicote a gente faz o seguinte, a gente sempre gosta de separar o chicote do motor do chicote elétrico, beleza? Certo. E daí o que acontece? A gente deixa um conector de interface, que a gente chama de conector power. É dali conector que vem o quê? conector power, que seria o conector de sim. potência. É dali Certo. que vem 12 volts do relé para o bico, para a bobina, para a sonda, certo? Quando eu fui tirar, eu estava desmontando o chicote. Quando eu fui tirar aquele conector, cara, eu tirei assim, ó, mas saiu água que nem louco, cara. Saiu água e tava assim cheio de zinabre, sabe? Daí eu mostrei pro mecânico e falei, cara, ó, tinha água no chicote, hein? Daí o cara falou, putz, cara, mas a água tá aí desde o ano passado, cara. Por que ia falhar só nas últimas 2 voltas? Eu falei, pois é, né? Ele falou, cara, não é isso aí. Eu falei, meu, e agora? Daí eu conversei com o cara e falei, ó, seguinte, eu vou fazer um chicote inteiro novo pra você. 1000 spec, a gente vai meter aí. E, cara, às vezes eu sou meio louco. Falei, depois a gente resolve isso aí. O cara, pra você ter uma ideia, o cara foi o nosso primeiro cliente, certo? Caramba. Esse cara aí, eu lembro que quando a gente abriu a Twizy, quando o cara ficou sabendo, o cara nos ligou e falou assim, meu, tem um trampo pra vocês. Como que é? Cara, isso era segunda-feira. O cara falou assim, a gente tá com o carro aqui, tamo fudido, vocês vão ter que vir aqui para Curitiba, fazer o chicote, calibrar o motor e no final de semana ir pra pista com a gente. Falei, puta merda. Cara, a gente tinha 2 alicates, pra você ter uma ideia. Nossa, já caiu a bomba no colo, né? Caiu a bomba no colo, a gente foi pra Curitiba, cara. Sem brincadeira, cara. Foi ali que a gente começou a ver mais a vida real. Porque quando você trabalha numa fábrica que faz ECU, você não... Sim.
você chega só para resolver o pepino, entendeu? Você nunca pega um projeto do início. Aham. Cara, foi ali que começou a gente ver a dificuldade de você achar material. A gente era acostumado a trabalhar só com fio automotivo. Cara, o primeiro chicote que a gente fez em 2016 foi tudo fio. ah, Cara, foi fio residencial. Foi o que a gente achou para comprar em Curitiba. Para comprar conector foi aquele Caramba. Tedel. Enfim, aquele cliente é um cara assim, que ele é cliente nosso até hoje. E eu valorizo muito, porque o cara estava desde o início, né? Eu falei, cara, deixa comigo que eu vou fazer o meu melhor aqui nessa elétrica. Pra você ter uma ideia, cara, eu meti um Dash C125 pro cara, meti um PDM-15, fizemos um chicote Cacete. um spec pro cara. O cara falou, cara, o que é isso? Eu falei, velho, fica tranquilo que você tem aqui, agora você vai andar 10 anos, cara. Fiz um parceiradão pro cara, o cara tá me pagando até hoje e vamos que vamos. Puta, legal. E daí, falhou, cara. Nossa, Falhou. mesmo com o chicote no Cara, spec. eu falo, velho do céu, que é isso Aí o aí, cara cara? fica louco, né? Não tem Daí o jeito. cara fica louco, cara. Eu fui conversei, só que daí falhou no dinamômetro, cara. Porque o que acontecia? Eu fiquei conversando, enquanto a gente tava desenvolvendo o chicote, eu Aham. sempre fico assim, cara, será que era o chicote? Por mais que não era no spec, tava tudo bem feito, era um chicote que era de 2 anos. Será que era aquela água do Power lá? Porra, Uhum. cara, não sei. E daí eu ficava trocando ideia, cara. O preparador é o Billy de Curitiba. Abraço pro Billy. O cara, Billy é amigão meu. Aprendi muito com ele. O cara manja muito de motor, tem muita experiência. A oficina dele é muito Legal. legal. Cara, sempre que a gente vai pro dinamômetro é muito legal, porque a gente trabalha junto, sabe? E aí, vamos testar um pontinho a mais? Não, cara, é muito massa. É um Da trabalho hora. bem massa. Galera, só para avisar, ó. Às 9 horas tem muito assunto pra gente tocar o pau aqui. Quando cortar a live, a gente já volta em seguida, então é só vocês entrarem de novo, beleza? E daí, cara, quando a gente tava desenvolvendo o chicote, eu sempre gosto de estar sempre adiantado nas coisas. Eu ligava pro Billy e falava, Billy, e se não for o chicote, cara? O que você acha que pode ser? Ele Uhum. falou, ó, Roberto, cara, eu vou revisar tudo do motor aqui, vai que tem alguma coisa. Eu falei, mas cara, não é motor, cara. Ele falou, também acho que não é, mas também acho que não é chicote, cara. Aham. O cara revisou tudo, cara, pegou injetor, passou na máquina, tava tudo igual. Cara, ele falou assim, Roberto, no motor tá 100%. Eu falei, ó, no chicote tá 100%, e aí aconteceu o que aconteceu. Só que a gente sacou o seguinte, que na última falha, na verdade, eu falei uma coisa errada nessa falha, nessa live. Ah. Na última andada que falhou, não foi que ele parou e falou, vou dar 2 voltas. Foi quando ele foi ter. A única diferença foi que ele ficou mais tempo na pista andando. Uhum. E daí eu fiquei Certo. pensando, puta, cara, será que tem alguma coisa com temperatura? Porque, cara, o que acontecia, cara, né? E daí quando falhou, a gente falou, putz, quando a gente foi pro dinamômetro, na verdade, eu falei, cara, vamos testar aqui, ó. Não vamos ficar só dar uma puxada, tirar logo, esperar o motor esfriar. Vamos ficar rolando o motor e depois que o motor esquentar, a gente dá umas 3, 4, 5 puxadas seguidas, cara. Pra gente ter Aham. certeza que o problema foi resolvido com a troca do chicote. Sim. E daí nisso falhou. Daí Certo. a gente falou, cara, que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso aí? E daí você vê, eu quero que a galera entenda a bronca, tá? Entenda a bronca. Repetir, antes desse motor, a gente tava andando com um motor de Opala, sem Motec. E daí o cara trocou motor e trocou ECU. Naturalmente, isso é uma dica pra galera que quer trabalhar com injeção eletrônica. Os caras que trabalham com isso já sabem. Naturalmente, na cabeça do cara, é na eletrônica. O cara fala, meu, a falha está na eletrônica, com a outra injeção não funcionava. O cara não acha que possa ser algo que não seja elétrico, certo? E foi Aham. aí que, conversando com o Billy falou assim, cara, eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é. Foi o Billy que matou isso aí. Vou fazer um teste. E aí o teste que a Aham. gente fez,
eu vou contar na segunda parte da live que tá, o Instagram vai cortar a gente. Vai cortar já? Galera, nós já vamos voltar, vai cortar a live, nós já vamos voltar já em 30 segundos. Acompanha aí. Beleza.